Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui reunidos para mais um encontro, não é? Nosso, do SEBEMA, nesse mês de dezembro, em que nós estamos nos dedicando a falar de Jesus. É claro que falamos de Jesus o ano inteiro, mas nesses dias de dezembro a gente intensifica, né? O nosso foco, né, de Jesus. Hoje nós temos a alegria, mais uma vez, de estar com a Ana Maria Oliveira, lá do Centro Espírita Miguel, aqui próximo a nós. E nós agradecemos muito a ela, porque nós pensamos numa frase, eu pensei nesse tema, eu estava assistindo um programa desses de viagem, né? E esse programa se passava em Israel, era uma guia guiando as pessoas, guiando, não, andando, né? E tem um momento que ela anda no Monte das Oliveiras, ela chega numa rua, e o nome dessa rua é Jesus Chorou. E era um local, o nome da rua, porque eles dizem que naquele local, Jesus foi onde Jesus passa, olha para Jerusalém e prevê, né, a destruição de Jerusalém e chora. E o nome da rua onde ela estava é Jesus Chorou. Então, eu tive essa ideia de pedir a Ana para falar sobre esse tema. Eu vou iniciar lendo uma mensagem, ou melhor, o prefácio desse livro aqui, chamado Até o Fim dos Tempos, do nosso querido espírito Amélia Rodrigues, né, por Divaldo Franco, e a Amélia Rodrigues, que na espiritualidade se dedica, né, a escrever sobre Jesus, e ela já escreveu vários livros. Eu vou ler uma parte só desse prefácio do livro. Tudo na sua vida, ela falando de Jesus, né? Tudo na sua vida é uma aparente contradição que se enriquece de legitimidade em cada passo, após a curada reflexão. Negando o mundo, ele é o Senhor do mundo. Falando sobre a vida, doa a sua em legado de inexcedível amor. Desde antes do nosso tempo, permanecerá até o fim dos tempos. Começando no anonimato, prossegue desconhecido, quanto mais é comentado. Filho de Deus por excelência, conclama todos os homens a desvelarem o seu Deus oculto e alcançarem o Supremo. Seus silêncios são mais altissonantes do que todas as suas palavras. Os seus não feitos têm um significado psicossociológico mais poderoso do que todos os seus atos. Vivendo com todos, mas não se permitindo pertencer a ninguém, senão ao seu Pai, em cujo nome vier à terra. A sua saga é o amor em plenitude. No entanto, escolhe pessoas simples, corações singelos, mentes não desenvolvidas culturalmente, para estabelecer as bases da vida eterna. Ama as criancinhas, defende as mulheres e socorre enfermos, pobres, desvalidos, abandonados, infelizes, num período em que a bajulação, a submissão e a indignidade predominam nas consciências e nos anelos dos povos. Enquanto os multiplicadores de opinião de todos os tempos usam a tribuna, a pluma, o altar, a força e a glória terrestre para apresentar os seus planos, ele sobe a um monte, defronte de um pequeno mar,
e canta o maior poema que jamais se ouviu, alterando por definitivo o significado dos valores humanos através das inesquecíveis bem-aventuranças. Junto ao poviléu e entre os mal-cheirosos, ele esplende de beleza, sem os humilhar, destacando-se pela grandeza moral, sem os ferir, arrebanhando-os sem se impor. Jesus é único. O texto continua, né? Mas nós vamos agora fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, ao querido Bezerra de Menezes, que é o grande diretor, né, deste trabalho, aos espíritos amigos, né, que proporcionaram para nós essa possibilidade de juntos, distantes, mas tão juntos, né, de coração, de mente, podermos estar aqui falando desse Jesus. Então, nós agradecemos, enviamos o que melhor estiver no nosso coração para aquela comunidade do Andaraí, para todos os nossos amores, para os nossos lares, para todos aqueles que precisam tanto de paz e de amor em suas vidas. Graças a Deus. Então, pessoal, temos hoje a nossa querida Ana. Deixa eu marcar ela aqui, cadê elazinha aqui? Oi, Ana. Deixa eu colocar você aqui. Pronto. Boa noite a todos. Obrigado por Desculpa aí a aceitar mais uma confusão, vez mas estar aqui com a gente. Muito que obrigada bom. por estar aqui conosco, tá bom? Tá bom, querida. Eu posso compartilhar? Claro. Pode. É, Então, vamos lá. Tá dando para ver? Entrou, tá ótimo. É só clicar Tá aí dando? é só clicar aí na sua. Isso, tá muito bom. Tá dando para vocês lerem? Tá sim. Então, tá. Então, vamos refletir um pouquinho, né, como vocês me pediram, sobre Jesus chorou, né? Então, para a gente iniciar a nossa reflexão, né, num período em que nós sabemos que nós festejamos aí o nascimento de Jesus, né? Nós vamos iniciar com o nosso objetivo, que é exatamente mostrar esse comportamento de Jesus diante dos nossos sofrimentos, diante da dificuldade também dos homens, de todos nós, né? De assimilar os seus ensinamentos. A maioria de nós ainda não conseguimos, né, entender tudo. Estamos aí devagarzinho, através da doutrina, aprendendo a compreender mais os ensinamentos do Mestre. E como eu falei anteriormente, vamos lembrar do nascimento, né, do Cristo, do objetivo dele estar junto conosco. E ele não veio é, com um corpo diferente do nosso. Ele veio com corpo de carne, né? Como homem que nasceu conosco, só que, diante da sua grandeza como espírito puro, é claro que não era da matéria que nós ainda, grosseiramente, ainda estamos encarnados na Terra. E diante, então, dessa reflexão, a gente vai pensar no seguinte, e, puxa, a gente vai pensar no seguinte: tem um livro que eu gosto muito, que é a Antologia Mediúnica do Natal, que vocês conhecem também. Tem uma mensagem do irmão X que fala da morte do Pedro. Então, a época que o Pedro desencarna, né? A gente sabe que ele foi crucificado, e o irmão X conta para nós, no item 45, que Pedro, naquele sofrimento intenso, né? Lembrava muito de Jesus daquela época,
em que caminhavam juntos e que juntos é, ele o Jesus ensinava algumas palavras de consolo, ensinava o comportamento, né, de Pedro, enfim. E aquilo começou a vir na sua mente e foi lhe dando um alívio na hora da sua desencarnação. E ele então começa a sentir assim, como se ele tivesse ainda em Jerusalém, lá na época de Jesus, e esse alívio faz com que ele chegue ao mundo espiritual pensando no mestre, e até que ele vê um vulto e ele percebe que é Jesus chegando para recebê-lo lá no mundo espiritual. E quando ele está com Jesus, Jesus ampara, consola as suas dores, fica junto dele ali, né? E aí, depois dele estar bem, né? Aí Jesus diz assim para ele: agora eu vou te deixar e vou. E era a época de Natal, era a época em que estavam todos festejando o nascimento de Jesus. E aí Pedro reclama: puxa, mestre, eu fiquei tanto tempo afastado do Senhor, como é que agora o Senhor vai me deixar, né? Ele falou, aí foi quando Jesus falou para Pedro: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Jesus, a época de Natal, como nos fala Chico Xavier, ele fica mais próximo do planeta. Ele fica atento às dores, ao choro, ao desespero, consolando os aflitos, amparando a cada um de nós que ainda, né, não conseguimos sair desse nível de angústias, né, de expiações que ainda é o planeta Terra. Então, iniciando aí as nossas reflexões, pensando nessa época de Natal, em que todo mundo fica muito mais solidário, fraterno, seria bom se todos os dias do ano fosse Natal, né? A gente vem pensando, então, que como nos diz ainda o irmão X, que nós temos muitas limitações intelecto-moral, né? Então, com essas limitações, nós vamos dificultando essa compreensão de muitas atitudes de Jesus. A gente lembra, por exemplo, né, que Jesus tirou Lázaro lá do túmulo, né? E o Tomé não entendeu como é que a sua esposa morreu e Jesus não pôde fazer nada. Como é que ele ressuscitou Lázaro, né? Essa falta de compreensão. Então, algumas atitudes de Jesus, enquanto ele esteve encarnado entre nós, a gente não entendia, né? Os homens não entendiam os seus sofrimentos, as suas dificuldades, e a fala do mestre, que muitas vezes não chegava até cada um por causa exatamente dessa limitação intelecto-moral, né? Então, pensando nisso, né, a gente vai exatamente para esse título, né? Jesus chorou, né? E aí, Jesus, de acordo com aquilo que eu pesquisei, ele chorou 3 vezes. Na primeira vez que ele ficou muito triste, que ele chorou, foi exatamente quando Maria e Marta, né, chamaram pelo mestre, porque o seu irmão Lázaro estava morto. E quando Jesus chegou, elas estavam chorando demais, né? Por que que elas estavam chorando? Porque elas não entendiam, porque Jesus estava longe, né, em outra cidade, e não veio logo para salvar o seu irmão. E Maria disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Está lá em João 11:35. E Jesus, então, nessa hora, pensou naquele desespero, naquela falta de fé. Aí ele pensou o seguinte, segundo os estudiosos: como essa família, que eu sempre trouxe a palavra, né, que eu sempre mostrei a verdadeira vida, que é a vida espiritual, não está compreendendo essa morte de Lázaro. Embora
Jesus soubesse, né, tivesse certeza de que Lázaro não estava morto, não é? Então, essa dificuldade de todos ali, né, principalmente das irmãs, fez com que Jesus ficasse muito triste exatamente pela dificuldade daquelas irmãs não compreenderem o que Jesus falava, o que Jesus conversava com elas. Foi a primeira vez que Jesus chorou. Depois, a época em que ele chegou a Jerusalém, que, de acordo com a sua presciência, né, ele tinha certeza que aquela cidade seria destruída. E ele chora por essa destruição, por essas mortes, porque a gente tem que entender, gente, que Jesus, com esse corpo, mesmo esse corpo mais sutil, mais espiritualizado, ele tinha sentimentos e ele se colocava no lugar dos homens, né? Ele ficava muito triste quando tinha aquele sofrimento. E nessa segunda vez, quando ele percebeu que a cidade seria destruída, ele chorou. E chorou por causa da dor da humanidade, e chorou também por conta de tudo aquilo que foi construído ser destruído, né? E a terceira vez que Jesus chorou, está lá em Hebreus, né, 5:7, foi exatamente quando ele ia ser crucificado. Ele sabia que essa é a programação dele, ele tinha certeza disso, mas, segundo o Novo Testamento, né, naquela hora, Jesus começou a sentir assim, a dor daquela solidão e, ao mesmo tempo, ele se colocou no lugar de todos os homens que estavam muito cruéis, né? Eles estavam trazendo para ele não o medo, porque Jesus sabia, ele não tinha esse medo, mas ele começou a perceber que a humanidade ela não estava se modificando. A gente vai ver que até hoje, né, ainda temos a crueldade, ainda temos a brutalidade, né? E nós temos essas incompreensões. Então, foram esses três momentos em que Jesus chorou de verdade, chorou com sentimento de tristeza por ver que a humanidade estava caminhando tão lentamente, né? Por ver que Maria e Marta não compreendiam as suas palavras da verdadeira vida espiritual, por compreender também que Jerusalém seria destruído pela crueldade dos homens, e por também perceber que a sua crucificação era tinha um entorno de brutalidade, de que os homens não haviam compreendido ainda nada do que ele havia trazido. Então, basicamente, foram esses três momentos, de acordo com o que eu pesquisei, tá? Mas aí a gente vai perceber, né, que Jesus se colocava tanto no lugar da humanidade, o seu sentimento com relação ao seu próximo, né, a sua empatia com a dor alheia era imensa, tanto que ele curou muitos por causa dessa dor. E nós vamos ver em Mateus 9:36, ele dizendo para a gente: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, nesse momento, foi a hora que ele percebeu as multidões aflitas, sem rumo, sem saber o que fazer de suas vidas. E aí ele se coloca no lugar daquelas multidões e ele, embora ele tenha dito vários momentos que eu sou o pastor, né? Eu sou o pastor dessas ovelhas, e quando tiver uma perdida eu vou lá buscar, ele se compadece, ele vai lá e vai dar o alívio para essas almas. Num segundo momento em que ele se compadeceu, foi naquele momento que está em Marcos 1:41, em que o homem tinha a mão seca. Essa passagem vocês devem lembrar,
E aí ele foi lá, se compadeceu, pediu para ele estender a mão, tocou a sua mão e o homem ficou curado, né? Através da sua fé. Em nenhum momento Jesus falou que ele curava. A maioria das vezes, ele dizia assim: a tua fé que te curou. Você acreditou e você foi curado. Em todos os momentos que ele se compadecia da humanidade nas suas curas, o que ele trazia para aquela humanidade? Vá e não peques mais. Quer dizer, segue o teu caminho e faça diferente. Segue a lei divina para que você não erre de novo, né? E tem um outro momento também muito importante, que está em Marcos 3:5, quando ele diz assim: olhando-os ao redor, né, indignado com a dureza, né, e também ficou muito condoído, né, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Então, esses momentos são importantes a gente trazer para a gente perceber que Jesus ele tinha os sentimentos, com certeza, muito mais apurados do que cada um de nós. Espírito puro, que organizou o planeta, que esteve conosco durante 33 anos, né? Trazendo ensinamentos preciosos, que a gente percebe que tudo isso permanece conosco ainda, né? A gente sabe que Ele é o caminho, Ele, através dele, é que chegaremos ao Pai. Então, nós vamos perceber aí, nesses três momentos, né, em que Jesus é, traz essas mensagens, né, e ele vê assim, a dor da humanidade. Tá? Então, a gente sabe que a princípio a gente fica pensando por que Jesus vai, por que motivo ele teria que chorar, né? Então, quando a gente explora o Novo Testamento, encontramos essa figura profundamente divina, mas também profundamente humana. Tá? E um dos aspectos mais humanos de Jesus, conforme está lá nas Escrituras, né? Conforme está lá em todos os ensinamentos, né? Foi exatamente a sua natureza compassiva, sua natureza empática, né? Então, a gente vê aí, né, que Jesus chora sobre Jerusalém, que Jesus percebe todas esses acontecimentos e seu coração se condói, né? Se fica triste, né? Então, esses três momentos que nós mostramos, e mais os outros momentos em que não houve choro, mas houve uma empatia com relação à dor, né? A sua tristeza, a sua submissão à vontade de Deus, nos lembra que Ele entende a nossa dor, que Ele está conosco em todos os momentos. E essas lágrimas, né, de Jesus também têm outro sentido. Elas apontam para a encarnação, né? O ministério de Deus se tornando a pessoa humana em Jesus, tá? Que ele sempre falou que ele não era, que ele e Pai somos um, né? E aí, além disso, essas lágrimas é um testemunho da sua plena humanidade e da sua disposição de entrar na condição humana com todas as suas alegrias e todas as suas tristezas, né? Então, na verdade, a gente vê que esse papel de Jesus como servo do Senhor, né? Que ele veio como filho do Pai, né? Como ele trouxe para nós, um pai amoroso e um pai bom. E esse pai amoroso e bom que estava conosco e que ele mostrou o quanto esse Deus era compassivo, o quanto esse Deus tinha exatamente essa, como é que se diz? Essa empatia com a humanidade, né? E aí é por isso que a gente sabe
que Jesus só vai, como diz aqui o irmão X, só vai, não vai sossegar, não vai ficar tranquilo enquanto houver uma dor na, na terra, né, onde ele encarnou. E aí a gente vai trazendo essa reflexão para todos nós, né? Esse comportamento lá do povo judeu, sem compreender a fala de Jesus, ela não difere muito da nossa humanidade. É claro que a gente sabe que nós temos um grande número de espíritas, como nós, né? Mas que a maioria das pessoas, né, pouco evoluiu no seu aspecto moral. Tanto é que a gente ainda está nesse período de transição. A gente ainda presencia muitas atrocidades. Então, a gente vai percebendo que essa humanidade pouco evoluiu na sua questão moral, né? Tecnologicamente, intelectualmente, a gente está muito à frente, mas com relação a essa questão moral, estamos andando ainda devagar. E aí a gente vê lá, ainda na antologia de mediúnica do Natal, uma, uma mensagem que tem o título Jesus e os Homens. E aí, diante dessa reflexão de que os homens pouco evoluiu, o irmão X traz uma reflexão significativa, dizendo para nós assim: entre os homens e Jesus existem correlações que não será lícito esquecer. Quer dizer, ele fala de algumas dificuldades dos homens. E a primeira dificuldade que o homem tem é que muita gente diz: essa história de Jesus é uma balela, isso não existiu. Muita gente diz assim, é a lição 51, tá? Jesus e os homens. E aí diz assim: Jesus não existiu, isso é história, né? Tem alguns homens que falam isso. Tem outros homens que dizem assim: isso é privilégio da organização religiosa a que pertençam. Ele vai trazendo essas afirmações, né? Que não tem nada a ver, eles se mostram ainda muito ignorantes com, com relação ao ensinamento de Jesus. Outros dizem assim: o Cristo é uma criatura vulgar como qualquer outra que tenha passado pela terra. Foi mais um homem que nasceu na terra. Não tem muito o que falar dele. Outros ainda dizem: ele está superado com as suas instruções, né, para a vida espiritual. Não é isso que é nesse comportamento que temos que ter. E, por último, não, ainda tem mais um, que o Divino Mestre não atende aos pedidos. Olha só. Não, a gente pede a Jesus, ele não atende. Ele não falou que a gente era só bater a porta e a porta se abrirá, né? Então, Jesus não atende aos pedidos. E, por último, né, que sabem quem é Jesus, mas nega a sua autoridade para comandar-lhe a sua vida. Acha que ele existiu, que ele trouxe mensagens, mas que ele não é uma autoridade capaz de comandar as suas vidas. Então, nessa página, nessa mensagem do irmão X, número 51, a gente vai ver que muitos homens ainda estão parados em termos de evolução moral, em termos de não conhecer quem é o mestre, esse que mostra o caminho para cada um de nós. E aí, o irmão X, né, ele pergunta assim: será que a gente pode conhecer os homens que estejam em caminho certo? Né? Está ainda lá no Jesus e os homens. Quais são esses homens que estão no caminho certo? E eu achei muito interessante, né, que se continua na mensagem, ele respondeu o seguinte, gente: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu fiquei pensando em nós, né? Quando a gente vai para a casa espírita, a gente não espera resolver as nossas questões para ir para o trabalho.
a gente vai com as nossas questões e dificuldades, pega todo o pacote e vai junto. É isso que o irmão X está comentando com a gente. Então, todos os que transitam nessa estrada, né, nessa estrada de redenção, revelam-se por semelhante atitude, sem embargo da seita que pertence. Então, nós somos espíritas, mas todos aqueles que, diante dos desafios da sua vida, das suas dificuldades, pega a sua cruz e segue o Mestre, e continua trabalhando no bem, esses estão no caminho. Esses já não acreditam naquelas falas do início da mensagem do irmão X, tá? Então, Jesus e os homens, aqueles homens que já conseguem fazer o bem, né? Porque o bem é a meta, o bem é. Desculpa, o bem não é a meta, o bem é o caminho para a gente atingir a meta, né? Para a gente atingir a espírito puro. Então, todos os homens que não entendem Jesus como uma história, como que ele não comanda, e pega a cruz e vai continua no trabalho, no bem, esses estão no caminho real da redenção. É uma reflexão que eu achei bastante importante para nós, né? Porque se ele continua conosco, ele mesmo disse que não se não ficar, nós não ficaríamos desamparados, né? Que ele estaria conosco e mandaria o Consolador. Então, nós que acreditamos nisso, com certeza estamos aí caminhando e com certeza também estamos nessa estrada da redenção. E aí a gente traz outra mensagem do livro Mensageiro, onde André Luiz diz assim para a gente: não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho e guiando-nos os passos. Olha só, né? Então, ele continua mostrando o caminho. Porque aquele Jesus de há 2.000 anos, 2024 anos atrás, ele está conosco e a gente precisa também estar junto dele. Porque, como nos disse a mensagem inicial, ele não vai repousar enquanto houver um gemido na terra, enquanto ele tiver que se colocar ao lado de um sofredor na terra. Tá? E aí, dando continuidade, né? Aí ele pergunta assim, já no finalzinho dessa mensagem, ele pergunta assim: como saber do ponto de vista, né? Como saber do ponto de vista de cada inteligência, né? Como é que a gente vai saber qual é a posição diante do enviado de Deus? Quer dizer, como é que a gente vai saber, cada um de nós, se nós estamos no caminho certo, onde Jesus nos aponta? E aí ele traz o seguinte: pergunte a cada homem e a cada mulher o que pensam do Cristo de Deus. E pelas afirmações pessoais que derem, você reconhecerá, olha só, você reconhecerá de pronto em que situação íntima se encontra cada um deles. Porquanto a nossa opinião individual sobre o Senhor Jesus denota imediatamente a posição em que nos achamos no território infinito da vida eterna. Então, vamos nos fazer esse questionamento. Quem é Jesus para nós, né? Quem é o Cristo? Quem é esse que vem nos mostrar o caminho? E que caminho é esse? Quais são as mensagens que Jesus trouxe para nós? Né? Então, nesse Natal, é importante que a gente reflita se realmente, em que posição cada um de nós está diante desse Jesus que chorou do sofrimento das pessoas, que chorou diante da falta de compreensão das suas mensagens. E eu fico imaginando quantas vezes ele deve ter chorado no mundo espiritual de tudo que ele trouxe para nós e de quanto rejeitamos tantas verdades, né?
porque se ele foi para o mundo espiritual, né, voltou para onde ele continuou amparando a todos nós, ele deve estar percebendo que posição nós estamos diante das verdades que ele trouxe, né? Bem, isso está lá em Irmão X. E aí a gente vai lembrar daquela mensagem, né, psicografada por Chico, que está lá na Vida Escreve. Esse é um livro muito importante, né? Todo mundo conhece Eurípides. Eurípides estava ali começando, né, lá em Sacramento, as suas tarefas, né? Estava lá trabalhando. Quem já foi a Sacramento sabe a grandiosidade do trabalho, né? Imagina, naquela época, ele trazer a evangelização das pessoas, né? Falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O quanto ele foi perseguido. E ele, então, ele começou a emancipar-se, né? Ele foi se emancipando, queria parar de descer, mas ele não conseguia. Ele continuou seguindo. E aí respirava um outro ambiente, um ambiente leve, uma outra atmosfera, né? E ele reparava as paisagens lindas, formosas. E aí, um pouquinho mais distante, ele avistou um homem envolvido por doce luz, como que ele tivesse magnetizado, né, por aquele desconhecido, ele foi se aproximando daquela pessoa. Aí então, mas houve um momento em que ele não conseguia seguir e ele estancou, ele parou, né? E ele disse assim: algo estava assim num deslumbramento de júbilo, né? Ele então reconheceu a presença de Jesus. E aí ele olhou, baixou a cabeça, que ele achou que ele não merecia, né? E aí ele começou a recordar as lições do cristianismo, começou a lembrar de tudo que Jesus falou. E aí, ofuscado por aquele momento, ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, ele olhou e viu que Jesus também chorava. Por isso que eu falei para vocês, no mundo espiritual ele deve chorar muito. E ele olhou, Jesus chorava. E aí ele estava como que chumbado no chão, mas ele recordou os tormentos do Cristo, de tudo aquilo que o Cristo sofreu, levantou a cabeça e perguntou a Jesus: Senhor, por que choras? Aí Jesus virou, né? é, Como se ele achou que ele não tinha ouvido, ele repetiu: O Senhor chora pelos descrentes do mundo? E aí Jesus respondeu para Eurípides: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Eu choro por todos os que conhecem o Evangelho e que não praticam. Eurípides, então, como se caísse em profunda sombra ante a dor do que ele recebeu, a partir dessa mensagem, dessa fala de Jesus, a partir daquele dia, ele trabalhou mais na doutrina e trabalhou mais no bem, porque ele já conhecia o Evangelho. Então, todos nós já conhecemos o Evangelho de Jesus, já conhecemos tudo aquilo que ele nos trouxe para que a gente se torne pessoas melhores. Então, vamos nos esforçar para colocar em prática o Evangelho do Cristo. Porque, como Eurípides traz nessa mensagem que está lá no livro A Vida Escreve, né? Jesus chora por aqueles que conhecem e não praticam. Porque aqueles que já são descrentes, a gente precisa amar e precisa rezar para que eles mudem de postura. Nós já conhecemos. Muito será pedido, a quem muito recebeu. Ok? Bem, então a nossa reflexão quanto ao que Jesus nos trouxe, né? Lembra a cada um de nós que nós temos um Salvador, nós temos um
Cristo de Deus que nos ampara, que nos consola, que nos traz verdades para a nossa alma. Jesus nos traz mensagens para que a gente possa seguir adiante. Então, quando ele fala que o seu jugo é leve, né? Que seu jugo é suave, que seu fardo é leve, quando ele diz isso para nós, nos convida a ir até ele vem dizendo para a gente que ele entende a nossa dor, que ele está conosco diante do nosso sofrimento, que ele nos oferece conforto e a sua presença, a sua esperança, né? Que tudo que ele oferece para nós é exatamente nos convidando a seguir em frente. Pegue a sua cruz e me siga. Porque quando a gente vai até Jesus, que é o médico das nossas almas, com certeza as nossas dores, as nossas angústias, elas se amenizam, que a gente vai encontrar um verdadeiro amigo. Se aqui entre nós, quando a gente está sofrendo, está triste, está com algum problema, alguma coisa para resolver, procuramos os nossos amigos e um abraço, uma palavra já nos alenta, imaginem o abraço de Jesus, né? Então, esse abraço que ameniza as nossas dores, que nos dá força para que a gente continue seguindo. Então, que possamos ter essa confiança, essa certeza que Ele oferece o seu colo, Ele oferece o seu amor imenso por cada um de nós, que somos seus irmãos, né? Que estamos caminhando aí diante dessa vida que não é muito fácil, né? Mas se a gente estivesse sem essa companhia, seria muito mais difícil, ok? Então, gente, vamos assim fazer um esforço para que a gente possa se afeiçoar à sua obra de amor, à sua obra de luz, tomando como marco agora a nossa existência, mesmo com os nossos desafios, mesmo reclamando do planeta Terra que tem tanta violência, mas é a partir de agora, conhecedores do Evangelho, das palavras de Jesus, que a gente vai seguir adiante, né? E na hora em que a gente tiver mais dificuldade, vamos lembrar dessa luz que ele é no mundo, né? E ele sempre nos convida a seguir. Jesus é aquele espírito que ele não desiste da gente, que a gente sabe que ele disse para cada um de nós que nós faríamos o que ele fez e muito mais, né? Ele não se enganou quanto a isso, né? Ele falou para nós: vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais, né? Então, que a gente possa compreender isso, que a gente possa, através dessas mensagens que Jesus nos trouxe, principalmente nesse mês, o mês de Natal, em que nós sabemos quem é Jesus, que nós sabemos quem é o Mestre, né? Que foi a única palavra que ele aceitou, foi o Mestre, né? Que nós sabemos que ele está conosco e que nós precisamos estar com ele, né? Eu não sei se eu trouxe a mensagem que vocês gostariam, tá? Mas que a gente possa, né? É um período de muita reflexão, Natal, né? Dezembro é aquele período em que a gente, através da solidariedade, através da fraternidade, através desse nosso olhar amigo para todos aqueles que caminham conosco, e é também uma época de reflexão introspectiva, né? Quem sou eu? Será que, como nos disse o irmão X, eu estou no caminho certo? Será que é esse o caminho certo? Será que tudo aquilo que eu aprendi com o Evangelho do Mestre, eu estou conseguindo colocar em prática, principalmente junto da minha família, junto dos meus amigos, junto à casa espírita, ao trabalho, do lado de fora, na rua, né, no dia a dia? Esse é o nosso desafio, né, gente? A gente não julgar, não criticar e fazer o que Jesus nos convida a fazer. Então, essa reflexão é para se fazer todos os dias. Mas vamos aproveitar esse período
em que Ele está mais próximo de nós, para que Ele nos fortaleça e nos traga em nós essa coragem de mudar, né? Essa coragem de fazer diferente aquilo que eu sempre fiz de uma mesma forma. Porque a gente só vai encontrar uma resposta diferente se a gente mudar a caminhada, né? Importante ainda, gente, lembrar que quando Jesus esteve conosco, ele nos falou a meta, chegar à perfeição. Essa é a meta, né? E nós sabemos que o Pai, ele deu essa grande oportunidade para cada um de nós. Ele deu o ponto de partida, que é quando nós éramos lá muito simples ainda, muito ignorantes. Esse é o ponto de partida. E ele mostrou o caminho através do Mestre, está mostrando para nós. Agora, o caminho, quem vai fazer somos nós. Essa liberdade, né, de escolha do caminho, as nossas escolhas, é uma coisa maravilhosa. É saber que eu sou herdeira de mim mesma, que eu vou construir o meu caminho. Se eu escolher mal, eu vou ter que fazer depois um novo caminho e responder. Por isso que eu não consegui concretizar através da lei divina. Então, a lei divina, ela é imutável, não tem jeito, eu tenho que fazer esse caminho. Eu tenho certeza que aqueles que fizeram uma reta já chegaram lá, há muito tempo. Nós, como falou Leon Denis, nós estamos fazendo em espiral. E vocês sabem que a espiral é mais longo o caminho. Quanto mais a gente se afastar da meta, mais tempo vamos levar para chegar. Não vamos deixar Jesus chorar mais. Vamos trazer para as nossas vidas a alegria de conhecer o Evangelho. Vamos seguir, como ele falou, conhecemos, vamos seguir de maneira plena, consciente naquilo que eu preciso fazer. Não podemos dizer, eu não sou Jesus. Não somos ainda, mas seremos um dia espíritos puros como ele, né? Então, que possamos refletir no nosso dia a dia. Não deixa para o ano que vem, não. Vamos deixar, vamos fazer, começar hoje, a começar a mudar o nosso caminho, a fazer diferente, para que a gente chegue até a nossa meta, para que a gente possa realmente sentir essa felicidade plena que Jesus fala para nós, tá? Muito obrigada, meus amigos. Obrigada, Ana. Olha, você cumpriu sim, viu? Cumpriu a missão. Falar de Jesus chorou. Você cumpriu a missão. E você, nessas últimas palavras, eu estava pensando exatamente isso, porque muitos perguntarão, mas por que Jesus, que é o governador do planeta, que chora por nós, por que ele não pode mudar a minha vida assim, né? Ele teria aquele poder de É, mudar a minha vida, por quê? E aí vem a doutrina espírita, que é essa maravilha que a gente tem na nossa vida, que veio nos falar dessa lei divina, né? Da causa e efeito, da lei de evolução, que somos nós, como você falou, que construímos. Então, Jesus veio trazer o evangelho para nós, toda a espiritualidade do bem que está perto de nós, está junto da gente para fazer a gente dar esse passo. Mas somos nós que temos que andar, somos nós que temos que caminhar, não é? Mesmo Jesus, quando ele estava, né, aqui na Terra, quantos ele não curou? Não é? Tem uma exatamente. parte do filme muito interessante que eu estava assistindo, do The Chosen, que eu não sei qual é o discípulo, e mancava e tinha um problema na perna muito sério, e aí chega para Tiago. É o ele, Tiago. é Tiago, né, que diz a ele, É, Mestre, o senhor curou tantos, por que que é. E ele eu falou: tinha você vergonha, né? continua a curar, que você vai ficar curado. Vai trabalhar, É, pega ele a tua falou assim, cruz e me siga. aguarda, aguarda, suporta mais um pouco, porque depois você vai ter uma recompensa. É maravilhoso, e nesse filme
ficou muito claro, foi muito bem colocado isso, né? Então é isso, quer dizer, Jesus chorou por nós, por vermos, ver, né, como a gente ainda está, não é? Com tudo aquilo que ele ia passar, aquela crueldade, aquilo tudo, como nós ainda estávamos, né, tateando ainda, né, no começo da nossa jornada. Exato. Mas a verdade é que a gente tem que pensar assim, tudo que eu tenho que passar, eu tenho que passar. Mas eu sei Ô, que eu Jurema, tenho. deixa eu só te falar uma coisa, para todos, claro, né? Eu me lembrei que tem um autor, que é o Durval Sempone, ele tem um livro refletindo sobre as bem-aventuranças, que ele diz que nós somos os mesmos espíritos que estávamos com Moisés, que estávamos com Jesus, e agora estamos aprendendo a refazer o caminho com a doutrina espírita. E que a época em que Jesus esteve conosco, nós nem demos conta de quem era Jesus. Nós estávamos muito distanciados de ouvir aquilo que ele dizia. É como diz aqui, eram homens descrentes, eram homens que viviam ainda na animalidade quase, né? Muito simples ainda. Então você vê como a gente demora a compreender essa mudança moral, isso que é imprescindível para o espírito, não é isso? É isso mesmo. E assim, a gente tem que, pela doutrina, eu aprendi que a prece, né, me conecta com o Pai, me conecta com Jesus, me conecta com os bons espíritos, que eles vão, então, me ajudando no meu caminho, que eu tenho que trilhar. Eles me Jurema, ajudam me dando todas essas condições para ter paciência, para ter coragem, não é? Isso tudo eles vêm para nos ajudar, mas o caminho a gente tem que seguir, e é isso. Bom, eu vou passar então a. Ô, fala. Jurema, Oi, Pedro Paulo. deixa aproveitando que a Ana Maria falou, me lembrei agora que quem leu Memórias de um Suicida deve lembrar dessa parte do livro em que o nosso irmão Camilo Castelo Branco passou por uma regressão de memória, né? É, Chegou ao tempo do Cristo, tá? E ele estava naquela turma, naquele povo lá, tá entendendo? Acompanhando a caminhada de Jesus carregando a cruz. E ele pegou uma pedra para tirar de Jesus. Não sabia nem que era Jesus, se ele era inocente, se era culpado, mas todo mundo estava fazendo isso. Ele não julgou a pedra, não atirou a pedra, porque o soldado não deixou. Vocês lembram disso? É verdade, eu lembrei disso, Pois é. exatamente. Então, porque você falou que a gente estava junto com Moisés, no meio de Jesus, tivemos na Idade Média, aqueles processos todos que a gente conhece, né? E estamos aqui hoje na caminhada. Muito obrigado, a reflexão aí da gente, essa página do Eurípides, né? Do Hilário Silva com o Eurípides é maravilhosa, né? Isso é para todos nós. Obrigado, Ana. Augusto, Sim, sim. Ana, muito obrigado pela reflexão. A gente sempre, quando pensa em Jesus, quando se refere à festa natalícia, a gente sabe que, independente dessa data ser a data realmente do nascimento, a maioria das pessoas que comemoram o Natal vão a um aniversário, dão um presente, como qualquer aniversário, e depois volta para casa como se tivesse. Foi muito bom cumprir e festejei o aniversariante. Mas é importante que a gente faça uma reflexão de quando Jesus nasceu em nós. Porque se nós tivermos a reflexão profunda do nascimento de Jesus em nós, nós ainda como somos espíritos claudicantes, nós vamos nesse momento comemorar iniciativas novas do amor. A lágrima visualizada por nós de Jesus significa a plenitude desse amor que se estende a todos como co-criador, como irmão maior de solidariedade, de compaixão, de posicionamento no outro, da verdadeira empatia. Não aquela empatia mal traduzida que se eu fosse você eu faria diferente. Não. Ele se integra
como irmão mais velho, no que está sendo a condição daquele irmão que somos nós. A tranquilidade de entender o amor de Jesus por nós vai se dar com a maturidade espiritual. Por isso a misericórdia da reencarnação, por isso o renascimento. Por isso, cada vez que uma prova retorna a nós, nós teremos uma maneira modificada de resolução, porque teremos a tranquilidade de viver Jesus em nós. Hoje, quando nós vamos fazer um trabalho social, mesmo que sem entender plenamente, o resultado é um alívio, porque no trabalho social o comportamento é o de Jesus, mesmo que eu nem saiba a intensidade da ação, mas a ação se traduz numa constatação da herança divina que cada um tem do nosso irmão maior, que também é pleno na compreensão da herança de Deus em nós. Então, Ana, que bom, Ana. Então eu me pergunto, por que 25 de dezembro? Eu não vou a uma festa de aniversariante, não. Eu quero saber quando esse aniversariante nasceu em mim, que pode ter sido agora, pode ter sido ontem. Certamente será amanhã se ainda não aconteceu, porque a perfectibilidade de Jesus é a esperança maior, porque a esperança é filha da fé. Muito obrigado, Ana Maria. Muito boa a tua reflexão, Augusto, porque é exatamente isso aí que a gente precisa. Uma vez eu li uma mensagem que agora eu procurei aqui, mas não me lembro, exatamente quando Jesus vai nascer em nossos corações de verdade, né? Porque só há bem pouco tempo nós despertamos que o aniversariante é Jesus. Mas E vamos vamos chegar a lá. uma festa, né? Que dinheiro a gente gasta? Como o bacalhau tá caro, hein? Será que é isso que é importante? Será que é a comilância que interpreta o amor? Olha, vamos acordar, né? Vamos olhar para dentro de nós e vamos ver ele aqui dentro. Yara, oi, querida, quer falar alguma coisinha? Cadê ela? Estou aqui. É Tá, que tá uma. Não sei se vocês estão ouvindo muito barulho, porque o vizinho está fazendo uma festa aqui. Eu estou procurando um lugar mais tranquilo. Eu acho que é uma época assim de muita reflexão, que a gente ainda se vê muito longe do que eu acho que Jesus espera da gente, né? Vivemos aí na eterna busca da modificação, da regeneração íntima, da transformação, mas, né, a gente chora pelos nossos fracassos, né? A gente se olha, se vê, se analisa e vê quão longe nós ainda estamos, né, de de termos essa proximidade. Quer dizer, ele está próximo de nós, a gente quer se aproximar dele, mas em tantos momentos a gente se afasta, que aí gera assim uma tristeza grande, né? De ver que são 7 décadas e a gente ainda não conseguiu, né, se aproximar tanto de Jesus, né? Pelo menos estamos no caminho, né? Já não estamos jogando pedra na cruz, né? Mas eu sinto muita tristeza de ver que ainda não cheguei aonde eu desejava chegar, né? Oi, Yara, nós vamos chegar. Imagina todos nós reunidos lá no mundo ditoso, fazendo planetas. Olha só, essa é a meta. Olha, eu costumo dizer o seguinte: nós não somos espíritos imperfeitos, que Deus não cria nada imperfeito. Nós somos espíritos que estamos buscando acertar a caminho da perfeição. Não fica mais bonito do que imperfeito? É isso, Sim, sim. não é? Não, eu estou buscando esse caminho sempre, diariamente. Mas aí naquela reflexão da noite, como é que foi meu dia? Eu digo, poxa, eu falei aqui, eu falei ali, caí de novo aqui, caí de novo ali. Aí isso dá assim né, uma tristeza e a gente aí chora que nem Jesus, né? É. Ô, Ana, eu Ainda costumo pensar
que um dia seremos uma falange, né? Não vamos desanimar, não. Vamos É, Não, procurar, vamos meditar, vamos refletir e vamos arregaçar as mangas. Se o trabalho do exatamente. eu, bem, mesmo que eu não eu não sei desisto, fazer, não, vai lá. Augusto. Oi, Eu amor. não desisto. Eu Eu não sei, desisto. eu não te conheço. Você está aí, ó, lutando e Luto, né? conseguindo. Mas é complicado ver que a gente ainda, né, tropeça para burro, né? Meu Deus do É, céu. mas Mas a gente levanta. tem essa Tropeça e coisa que a levanta. Ana falou, né? Esse consolo de pensar, nossa, mas acho que eu já fiz uma caminhada, o quanto eu Hum, já caminhei, né? Então, a gente sabe que a gente agora é muito melhor do que era antes, e É, a vamos gente ser ainda muito vive melhor no futuro. os efeitos da boa ação, mesmo que eu não a compreenda, o resultado é tão bom, é um alívio. Até o É, dia em que a naturalidade de fazer o bem vai fazer parte da nossa É, moral. Então agora a gente ainda força a barra, né? Ah, tá chovendo, eu não vou não, mas eu tenho que ir que estão contando comigo. A gente vai, o resultado é bom. Qualquer dia não vai precisar ter chuva, não vai ter sol, a gente vai estar lá com a naturalidade de como se acorda, como se dessedenta, como se higieniza, vai ser normal, não vai ser nada uhum. diferente. graças a Deus. Gente, tem alguém É, que gostaria de falar alguma 86. coisinha? Eu vou pedir para a Cristina fazer a nossa prece. Então, antes disso, se alguém quiser fazer algum comentário, convidar vocês para a semana que vem, segunda-feira, será a nossa última live de 2024. Depois nós voltamos só em fevereiro. E janeiro é aquele momento de fazer o upgrade, né? Em vários, em aparelhos e tal. E semana que vem é a nossa Thelma Cerqueira, com a Amélia Rodrigues, né? Ela sempre traz a Amélia, falando sobre o caminho de Emaús. Certamente vai ser maravilhoso também. Então, eu vou pedir para a Cristina fazer a eu acho que eu nossa. vou participar, hein? Ah, participa, que a Thelma é maravilhosa, assim, que É nem porque os você. cursos aqui acabaram, porque quando tem cursos, essa hora eu estou no curso, né? Mas É, quando eu marco com vocês, eu deixo na responsabilidade de outra pessoa. Mas agora eu estou livre, eu vou poder assistir. eu acho que semana que vem vai ter muita gente, porque muita gente já está liberada e vai poder se unir a gente. Exatamente, exatamente. Então, Cris, Primeiro, eu vou agradecer a Ana, tantas lembranças da vida de Jesus, esses pontos em que ele chorou, né? É muito bom, né? Lembrar dessas passagens, lembrar como o mestre é sensível, e tem empatia por nós, sofre É, conosco, né? E está sempre com a gente, né? E na sua fala também lembrei, né? Naquele texto que você colocou, quem seria Jesus, eu lembrei da quinta-feira, o Pedro Paulo perguntou para um grupo que tinha pessoas que eram catadores, pessoas em situação de rua, e um grupo bem heterogêneo. Ele perguntou: para vocês, quem é Jesus? E eu fiquei até assim, aguardando a resposta deles, né? E cada um trouxe que era Jesus para eles. Eu achei muito interessante, porque eles todos lembraram de Jesus. Eu falei, ai, graças a Deus. Eles falaram, né? Que um falou que Jesus é tudo para ele. Fiquei surpresa. E falou que lembrava sempre de Jesus, e os depoimentos foram assim maravilhosos. Eu achei muito bom a pergunta do Pedro, porque ele trouxe essa reflexão, né, para poder trabalhar, porque também se falar de um mestre que ninguém conhece, né, pelo menos assim, só superficialmente, eles sabem quem é Jesus. A gente sabe já um pouquinho mais, né? Vamos dizer bem pouquinho. Mas o importante, né, não é nem tanta essa profundidade, mas como a gente está trazendo o coração dentro, Jesus dentro do nosso coração, né?
como a gente está praticando os ensinamentos de Jesus, né? Essa é a parte difícil e que a gente tem aí a vida para a gente exercitar todos os momentos, em casa, na rua, no trabalho, procurando viver Jesus, né? Quer dizer, trazer os ensinamentos dele para dentro do nosso coração, até para que ele nasça em nós, né? Gostei muito do seu estudo, realmente foi muito bom. Mas então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos lembrar dessa passagem de Hilário, né? Em que a gente entra nesse jardim florido, caminha, e a gente vê o Mestre Jesus sentado numa pedra, e a gente se aproxima do Mestre e busca em Jesus o consolo para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, para as nossas angústias. E com o coração aberto para o Mestre, nós pedimos: Mestre Jesus, esteja conosco em cada dia, em cada hora, de dia e de noite, nas horas de alegria, mas também nas horas de sofrimento. Ampara, Jesus, todos aqueles que sofrem, principalmente esses que a gente lembra que estão em guerra, não só na Ucrânia ou em Gaza, mas também no Morro dos Macacos, no Morro do Andaraí, que estão em guerra. Então, que eles recebam essas nossas vibrações de harmonia, de paz, de luz, e que o Mestre Jesus possa derramar bênçãos de amor por todos aqueles que lá estão, não só aqueles que estão do lado da violência, mas aqueles que sofrem a violência, que todos sejam amparados pelo amor do Mestre Jesus. Agradecemos muito mesmo esses momentos em que estivemos contigo, Mestre. Que assim seja. Que assim seja, né, gente? Eu vou mandar para a Jurema a apresentação, tá? Se vocês quiserem, tá bom? Tá ótimo. Manda Muito assim. obrigado, Ana. Obrigada, Ana, foi Muito ótimo. Gostei obrigada, de gente. ouvi-la. Eu ia fazer uma pesquisa, porque me disseram que a Amélia Rodrigues fala sobre esse assunto. Mas como eu estava aí em final de ano, com avaliação de curso, um monte de coisa, eu cheguei a fazer uma pesquisa. Eu falei, não sei se eu vou satisfazer o grupo, mas eu acho que Foi deu para muito a bom. gente refletir Muito Maravilhoso. desse Foi grande ótimo, foi mestre, na tá bom? medida, foi perfeito. Muito bom. Tá bom, Obrigada, querido. Ana. Parabéns. Fiquem com Bye, Deus. bye. Um Natal Fica de com Deus. paz para todos nós, Muito né? obrigado, E não igualmente. Beijo, esqueçam gente. de quem é o Tchau. aniversariante aí. Exatamente. Já sabe que Vamos ano que lá. vem Segunda-feira com a Thelma aqui. você estará aqui Tchau. conosco, né, Ana Maria? Obrigada. Já está contratada. Bye, bye. Gente, bye bye. Até semana Beijo. que vem. Bye bye. Tchau. Tchau. Muita paz. Tchau, tchau, gente. Boa semana aí. Boa semana Boa para semana. todos. Tchau, tchau.